Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para o 13º domingo do tempo comum do ano C. Esta leitura se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e depois do versículo 13 ao 18. Antes de começar até mesmo a ler a leitura, eu já quero te avisar que no canal tem 2 playlists sobre a Carta aos Gálatas. Se você tiver um tempinho, maratone mesmo essa série de vídeos que tem, porque nela eu explico versículo por versículo do livro de Gálatas, tá bom? É rico o material que está ali, prometo a você que você não vai se arrepender de assisti-lo, tá bom? Mas vamos lá. A nossa segunda leitura, como eu já disse onde é que está, vou começar a ler para vocês e vou depois explicar texto por texto para você poder aprofundar e ver a riqueza. O versículo 1 diz assim: Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais desta liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Amados irmãos e irmãs, vamos entender o contexto do porquê que aparecem essas informações aqui na carta de São Paulo às Gálatas. Se você olhar essa carta inteira, você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo faz um discurso teológico defendendo que nós somos salvos não pela lei, mas sim por Jesus. Isso porque tem um grupo de pessoas que costumeiramente nos estudos teológicos nós chamamos de judaizantes, que eram pessoas, provavelmente eram judias, depois se tornaram cristãs, e estão na comunidade dos Gálatas dizendo assim: olha, se você antes de vir para o cristianismo você não era judeu, você vai precisar antes ser um bom judeu para depois se tornar cristão. Ou seja, você vai precisar passar pelo rito de circuncisão, tem que observar o sábado, tem que observar todas as festas judaicas, porque somente Jesus não basta. Era mais ou menos nesse sentido que estava acontecendo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós olhamos o capítulo 5 de Paulo, Paulo que já tinha discutido tudo isso, que ele começa a dizer que não precisa fazer essas observâncias, talvez dá a entender, especialmente pelo grande grito que São Paulo dá no versículo 1, que a gente é livre para fazer o que a gente quer. Quero o que ele fala. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele meio que está dizendo assim: olha, você é livre. E aí muita gente usa isso para dizer: a gente é livre para fazer o que a gente quer, não é? E ainda no versículo 1, Paulo vai dizer: ficai, pois, firmes e não deixai-vos amarrar de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, não se amarre àquelas coisas antigas, àquelas práticas antigas. Só que pode dar a entender, como eu já falei, que o povo pudesse fazer o que queria. E aí Paulo corrige agora do versículo 3 ao 18. Então ele vai dizer assim: sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, não é mentira. Porém, não façais desta liberdade um pretexto para servirdes à carne. Em outras palavras, liberdade não é libertinagem. Liberdade não é fazer o que você quer sem pensar nas consequências. Ou seja, por isso que ele colocou que a liberdade não seja, então, um pretexto para você fazer o que a carne quer. Agora, que carne é essa que Paulo fala? Gente, isso é tão complicado de discutir, porque algumas pessoas têm uma visão neoplatonista, novo platonista, que veio de Platão, que era um filósofo, que ele tinha uma ideia de que existiam 2 mundos completamente opostos. O mundo das ideias e o mundo terreno. O mundo das ideias era meio que inalcançável, sabe? Mas era lá onde se encontrava a felicidade. E esses mundos eram desconectados. No âmbito religioso, essa ideia veio como a oposição entre carne e espírito. Muita gente dizia o seguinte, que se a gente quer ir para o céu, se a gente quer ter um contato com Deus, não pode fazer nada que a carne deseje, né? E aí, se a gente fizer o que a carne quer, enfim. Só que quando Paulo escreve isso aqui, a carne para ele não quer dizer isso, que é o que muita gente interpreta hoje em dia.
Porque para pensar comigo, se for assim eu não vou me alimentar, porque isso é um desejo da carne, não é um desejo da alma. Eu não vou vestir uma roupa, porque vestir roupa é um desejo da carne. Se for por causa disso eu não vou mais ter um emprego, porque isso é um desejo da carne. Eu não vou mais fazer um curso, porque isso é um desejo da carne, não é da alma. Entende? Quando Paulo fala carne, é tudo aquilo que é oposto ao reino de Deus. É o pecado, é a ganância, é a inveja. É isso que Paulo entende como carne. Ou seja, não use a tua liberdade que o próprio Jesus nos garante para você poder alimentar aquilo que é oposto ao reino de Deus. É isso que São Paulo deseja dizer. E aí, continuando, ele vai inclusive dizer, olha que interessante, pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Olha que interessante, a gente é livre, mas o próprio Paulo fala que a gente é escravo um do outro. Que coisa linda, né? A gente tem que ser escravo do irmão, no sentido de ajudar o outro. E aí ele vai inclusive justificar isso, que toda a lei se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a chave de leitura que São Paulo faz. Amar o outro, servir ao outro, como se estivesse servindo a si mesmo. Mas, versículo 15, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, ele usa, né? Morder e devorar são termos mais para animais mesmo. Cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, Paulo continua, procedei segundo o Espírito. Ou seja, o que quer dizer isso? Procedei segundo a vontade de Deus. Né? Procedei segundo a vontade de Deus. Não fazer as vontades que vocês têm, não. Né? E aí ele vai voltar a dizer, não satisfareis então os desejos da carne. Por quê? Deus é oposto a tudo aquilo que é contra o seu reino. Ponto final. O Espírito é a vontade de Deus e a carne é aquilo que é contra essa vontade de Deus. E aí por isso que ele vai dizer, a carne tem desejos contra o Espírito e o Espírito desejos contra a carne. Paulo não está defendendo essa ideia do neoplatonismo, como eu já falei para vocês. Certo? Então eu queria só finalizar o vídeo voltando para essa ideia, para quem não entendeu muito bem, os problemas que isso pode acarretar hoje em dia. É quando alguém, por exemplo, começa a vir com o seguinte discurso, né? Você não pode cuidar dos seus pais, você não pode cuidar da sua casa, mas se dedicar 24 horas à oração à igreja. A igreja não ensina isso, nem Jesus ensina isso. Nós temos que cuidar da nossa família. Ah, mas é um desejo da carne. Gente, desejo da carne é aquilo que é contra o reino de Deus. Amar os nossos não é contra o reino de Deus. Estar no hospital cuidando de quem está doente não é contra. Entende? Então é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça para que a gente não chegue numa grande alienação. Essa seria a palavra correta. Tudo bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse estudo, desse texto. Né? E já te adianto que nesta quinta-feira, ao meio-dia, vai ser lançado aqui no canal a reflexão do Evangelho deste domingo. Você não pode perder, tá bom? Se puder, é claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim você me ajuda na evangelização aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.